Mais um programa Demotape no ar. Valeu, galera! Foram muitas as participações para o sorteio. Tínhamos anunciado uma camiseta, mas nosso amigo pai dela autorizou o sorteio de 2. E parabéns aos sorteados, Gisele Guzzi e Marcelo Donato, que inclusive foi um dos primeiros a curtir a nossa página no Facebook. E vamos fazer mais promoções, aguardem! Então continue colaborando. Se você tem uma banda e quer divulgar seu trabalho, mande o material, programademotape@gmail.com. Você pode também dar uma curtida na nossa página do Facebook. E hoje o programa está Duca. Vamos bater um papo com o Mac e mostrar a real do Demotape. Tem também homenagem ao Eterno Raulzito e muito mais. E no Rock de Norte a Sul tivemos uma indicação lá do extremo norte. A banda Rio Grandina, Laura Bastos e Os Fulanos, formada no fim de 2011, com influências de bandas como The Who, Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, já tocou em grandes eventos, fazendo abertura de bandas como Reação em Cadeia. E olha só, foi escolhida por votação popular. Fiquem com essa balada da garotada, Full Gas. Valeu, Carol! Sabe
Deixa estar como está, dizendo deixa. Deixa estar como está. Muito obrigada. O nome dessa música é Fugaz, é uma música de autoria nossa. Obrigada. Dia desses estivemos no Recanto do Poeta, Fala Galo, para trocar uma ideia com os camaradas que se juntaram para fazer uma homenagem ao aniversário de morte do imortal Raul Seixas. Confira! Boa noite a todo o pessoal aqui do Recanto do Poeta, a todos os Raul Seixistas de São Carlos e região. É uma satisfação estar com vocês, fazendo esse tributo ao nosso mestre, nosso guia Raul Santos Seixas. Toca, Raul! Bom, meus amigos, estamos aqui com a banda Ouro de Tolo, que estão fazendo uma homenagem aos 24 anos de morte do Raul Seixas. Fala um pouco pra gente aí, Pardelão. Tá um pouco diferente, que a gente resolveu fazer num lugar aberto, o público vir mesmo e curtir. E o repertório, o que vocês estão fazendo aí, Cochabamba? Fala um pouco pra gente. Então, o repertório a gente tenta passar por todas as fases do Raul, assim. E a nossa ideia não é fazer um cover, né? A gente é um tributo ao Raul, só que a gente mantém os timbres, os arranjos igualzinho. Essa é a nossa característica, eu acho. É um tributo, ninguém, não tem o par dela, não vem de Raul Seixas, mas os arranjos a gente tira igualzinho, assim. Então eu acho que essa que é a nossa característica, assim, maior. Legal, dá uma mostrada aqui no baixão do Coxa aí. Que ano que é esse baixo, Coxa? Então, esse é um Precision 78. Se bobear, até foi gravado alguma música do Raul com ele, não? Então, esse era do Kizangama, que o baixista que tocou com Elis Regina, né? E eu confirmei com ele. É a máquina do grave isso aqui. E aí, Celcinho, as guitarras que você faz aí? É difícil? Como é que são esses arranjos? Tem bastante arranjo do cara lá, tem bastante slide que a gente tenta dar uma suprida nos lances. Mas hoje, como a gente tá fazendo um lugar mais aberto, um pouquinho menor, a gente tá tentando fazer mais acústico e tal. Trouxemos um violão e tal, estamos fazendo mais baixinho. A gente tenta sempre caracterizar bastante os timbres, usar uns efeitos da época, um som um pouco mais vintage, assim, umas coisas mais legais. O Parezex, nosso cinegrafista, virou fã do Celcinho aqui, viu o moleque encapetado. Ele também toca no tributo a AC/DC. Vamos falar um pouco dos arranjos de teclado. É complicado a sua parte aí, Matheus? Normalmente é um pouquinho mais, porque tinha muita coisa de arranjos, de metais, cordas, né? Hoje estou fazendo um pouco mais enxuto, trouxe um teclado só, normalmente faço com 2. Então hoje eu estou mais no piano, órgão mesmo, dei aquela enxugada. Mas a gente procura reproduzir com fidelidade mesmo, então dá um pouquinho de trabalho, mas galera, na harmonia a coisa funciona bem. Tem algum disco preferido do Raul pra você? Pra mim o Krieg Rabandalô é a obra de arte do Raul. Certeza. E você, Celcinho? Eu gosto de várias coisas, não um álbum só, várias músicas que estão em vários álbuns que faz o Raul, eu acho que é legal. Cochabamba, o que você gosta do Raul? Eu gosto, cara, daquele disco Mata Virgem, que ele coloca muita coisa de música brasileira, ele mistura muito, a galera do Jackson do Pandeiro. Eu gosto pra caralho desse disco, é foda. Além dos clássicos, mas é que esse é bem diferente, assim, bem massa. Pardelão? Raul não tem o que falar, eu gosto de tudo, né, cara? Te inspirou nas composições também, com Tarja? Tem um pouco de Raul na veia, né? Sempre ouvi a vida inteira, então... Raul é o Elvis brasileiro ou não? Eu acho que é, né? É o que puxa mesmo, né? Ele que começou com essa história, né? Dessa mistura de ritmo, de rock, com baião, pá, com... Ele fazia muito tempo. E você, batera, que tá escondido aí? Vamos falar um pouco aí. O que você acha das baterias do Raul Seixas? É muito complicado tocar isso aí. Ele teve vários bateras que tocaram com ele que os caras marcavam uma presença ali. O que você me diz? Eles possuem umas frases, umas viradas e a condição bem característica de Raul. E como o Coxa disse que a gente tenta manter isso, eu tento buscar o mais próximo, né? Mas os caras são bem loucos. Uma virada ao contrário do Al Capone, por exemplo. É uma coisa bem atípica, né? Do que a gente está acostumado a fazer aí. Mas
fantástico, sem ter o que dizer. As ideias, a ligação entre os instrumentos, os arranjos de cordas, a voz, o que ele está tentando passar, eu acho que é único. E eu acho que ele sempre foi muito bem acompanhado, mas já ouvi dizer que muitas coisas ele que criava também. Ele não era falava assim, não, na bateria você faz tal coisa, no baixo você faz tal coisa, e a música ficava praticamente do jeito que ele queria mesmo. O Raul, além de tudo, ele era produtor, né? Ele foi produtor, o Gerry Adriani trouxe ele para trabalhar no Rio, nas produtoras. Tanto que ele gravou o primeiro disco por baixo dos panos lá, né? Que é o... Como é que chama aquele disco? Sociedade Gran Cavernista, negócio assim. Ele produziu o Gerry Adriani também, né? O Doce Amor é dele, né, amor? Então, ele é muito bom, né, cara? O cara... Pra montar as músicas, ele era o cara, velho. Bom, é isso, galera. A gente vai fazer umas imagens aí. Vocês vão ver essa galera do Ouro de Tolo fazendo uma homenagem ao Raul Seixas. Toca, Raul!
Galera, no primeiro programa tentei uma explicaçãozinha sobre o que seria a tal demotape, que nada tem a ver com a fita do capeta. Aí fiquei pensando numa forma de mostrar como rolava esse lance lá no passado. Não é que eu encontrei um jeito? E foi com um parceiraço da cena musical de São Carlos, o Mac. Isso, o Mac da Doce Veneno, que nos recebeu em seu estúdio e lá deu uma verdadeira aula sobre o assunto. Se liga! Bom, galera, estamos aqui no estúdio do Mac e vamos bater um papo hoje falando realmente sobre o demotape, como é que começou e até hoje como é que estão as coisas. O Mac que vai falar pra gente, porque desde os anos 80 ele tá totalmente inteirado com isso. Pô, não sou tão velho há tanto tempo assim. Mas a gente era moleque, né? Rapaz. Já rolava. A gente pegou um pedaço. Isso, pegou um pedaço da história. O final do bolo, vamos dizer. Isso. Ou como contam os antigos ancestrais do rock and roll de São Carlos, né? A moçada. Olha, é o seguinte, a gente fazia... Eu lembro que a galera fazia gravação naqueles gravadores, tipo boombox, assim, que tinha, tal, aqueles com dois falantinhos. Com a fitona grande? Com a fitona, tinha fitinha lá, era uma só. Tinha fitinha lá, o cara levava isso no ensaio, né, cara? Apertava a rec lá e pau. Ele tinha um microfoninho lá, pegava o som lá, meio capenga lá, mas rolava. Esse era a demotape, era o máximo que a gente conseguia na época. Era o máximo. Mas o próprio aparelho tinha um microfone. Tinha o microfone dele. Entendi. E o lance de estúdio era uma coisa inatingível, né, cara? Esse negócio de gravar em estúdio era coisa só pra artista mesmo, pra galera. A moçada tem que se contentar no máximo com isso. Depois, no final dos anos 80, a coisa começou a melhorar e tal, e aí pintava pra gente uns gravadorzinhos, começou a pintar os gravadores 4 canais, assim, né, cara? Que é o caso do exemplar aqui, que a gente tá até empoeirado aqui, que a gente tá tentando ressuscitar ele aqui. Esse gravador, assim, na época era o ó, né, cara, quem tinha, era o máximo. O Emílio tem isso, era uma coisa. E possibilitava a gente de fazer gravações caseiras com uma qualidade muito legal, assim, né, cara? A gente tem exemplos de amigos nossos que faziam gravações, assim, que... Pô, até hoje é legal, né, cara? Até como soa bonito ainda, né, cara? E era uma coisa louca. Você tinha 4 canais, e aí a fitinha cassete, e ela rodava numa rotação diferente. Era caro a gente comprar fita cromo ou metal, né, cara? Ela já era uma fita que tinha uma qualidade melhor, assim, do que é normal e tal. Tinha uns agudinhos e tal, beleza. Aí a gente botava lá e gravava-se tudo assim, gravava em 4 canais, normalmente a gente usava 3 canais, aí fazia, dos 3 canais passava todo mundo para um, e aí beleza, aí sobrava de novo outros 3 canais, e mais 3 canais, e assim a gente aprendeu a mixar, a posicionar microfone, tudo, né, cara, era tudo dessa onda. Uma coisa que era legal lembrar, um pouco antes disso, hein, cara, vou voltar a fita, volta a fita lá. Beleza. Era o lance que lembra da galera, eu lembro do Mota, Certo. Mostrando pra mim como que ele fazia pra gravar as demos lá do Rocha Sólida, lembra? Que era o seguinte, o cara tinha 2 decks e o karaokê lá, a entrada de microfone. Deck como esse aqui. Um deck que nem esse aqui, ó lá. Deck comum. Um deck comum. Aí o cara pegava, cara, só que o cara tinha 2. Certo. O cara tinha 2. O cara ligava a guitarra aqui, gravava ela num deck. Pegava essa fita que ele gravou, jogava ela de volta no outro deck do play, dava play nela, botava outra guitarra, gravava de novo, por cima e rec na outra. Pronto, aquela fita agora tinha 2 guitarras. A mesma coisa, ia continuando. E gravava baixo, voz e tal, e botava. Aqueles aparelhos, você lembra que tinha aqueles aparelhos de 2 decks? Também dava pra fazer isso. Era o que a galera usava. E ficava, também a gente ouvia, era o máximo, né, cara? Depois a gente ficou chique, né, cara? Com o lance dos 4 canais. Teve uma galera que chegou a ter 8 canais, né, cara? Que tinha também e tal. Depois do final dos anos 80 começou a surgir os ADATs. Isso. Lembra dos ADATs? Nem lembrava. Cara, ele era uma fita de vídeo, né, cara? Parecia uma fita de vídeo de Betamax, assim, que encaixava lá, gravava 8 canais. Isso era uma coisa legal também, que começou a popularizar o lance dos estúdios também, né, cara? Entendi. Então começou a ficar... Já era digital. Tudo já era digital o bagulho, mas ele era muito mais barato que o gravador de rolo e não dava tanta manutenção que nem o gravador de rolo. Entendi. Então ele já era possível, né, cara? Já era... Então ele pintou vários estúdios aqui em São Carlos já usando o lance do ADAT, né, cara? Entendi. Aí depois ainda... Só uma pergunta, você não acha que o som do ADAT era muito limpo, assim, para quem gostava então, de eu acho rock? Eu acho que o ADAT até que era legal, cara. Ele era um padrão. O que era complicado, que você tá falando, porque quando a gente usava esses gravadorzinhos aqui, cara, ele tinha um sonzão. E aí, quando a gente começou a comprar, em 97, 98, que ficou comum aqueles kits multimídia de computador.
Aí todo mundo comprou computador, aí tinha um lance que ligava uma plaquinha Sony Blaster, né, cara? SB Live, que era legal, tal, lá. E antes das placas profissionais. E aí aquele som era muito magrinho. O conversor análogo digital da placa era muito ruinzinho. E aí a gente sempre tinha aquela impressão, putz, parece que os meus 4 canais lá era melhor. Acho que era mesmo, viu, cara? Era melhor, assim. Bom, então vamos mostrar aqui mais ou menos como é que funcionava com o Tascam de 4 pistas. Ó, aqui a gente tem o controle geral, né? Isso. E aqui as pistas. Zera elas aqui, ó. Isso, ó zera elas aqui, ó. Ó o baixão louco aqui. Aí, ó. Olha lá, equalizadora direto, né, cara? Se quisesse depois passar isso aqui com outra fita, você ligava lá numa outra aparelho e apertava REC. O baixo, ó, a guitarra aqui ligada Guitarra ligada em linha, o som fica meio abelhudo, mas entendam que... Era uma demo, né? Era uma demo, né, cara? Ó, aí, cultura. Royalties pro Roberto Mota, que isso aqui também é a música dele. Que ano que esse aqui, que você gravou isso aqui? Não tem muito tempo não, mas mais uns 10 anos por aí. Não tem muito tempo. 10 anos. Eu acho que eu gravei na época dessa poeira aqui. Passa. Bom, tudo isso, né, cara? Aí o lance do computador pessoal e da coisa criou num outro nível, né, cara? Ficou num outro nível. Hoje todo mundo tem um home studio lá, consegue com um custo razoável montar um estúdio aí com puta som e com um monte de recursos e tal, né? Eu queria que você mostrasse também pra... Aqui no home studio, por exemplo, a gente consegue gravar 24 canais ao vivo, né? Pô, era uma coisa que a gente nem imaginava, né, cara? 6 vezes isso aqui. Não é, Rafa? A gente nem imaginava isso, cara. E eu percebo hoje que porque isso aqui normalmente a gente gravava todos os instrumentos separados, né? A gente fazia muito isso, que foi uma mania assim dos anos 80 e tal, até hoje, lógico, é normal isso. Mas eu vejo hoje o quanto é legal gravar ao vivo, e vejo muita gente fazendo isso. Você e tem tal. feito aí também, né? Que é o que eu venho fazendo aqui também. Por isso o número de canais é importante. Eu ter vários canais e tal, para poder fazer esse lance. E as próprias bandas, às vezes, se sente mais à vontade de fazer um lance como esse, é legal, né, cara? E o som parece que é outro, você registra outro momento, né, cara? É uma outra coisa, a interação musical, né? Um olhando pro outro e tal. Hoje, com o lance do YouTube, a gente faz vídeos também para passar. Isso. Então, além do áudio, além de captação do áudio, a captação do vídeo também. Muito bom. Eu acho que a gente podia aproveitar, já que estamos falando de gravação ao vivo, e rolar um clipe que a gente fez aqui no estúdio. Massa, hein? O Bill Gates fala pra mim, foi uma paródia que a gente fez e gravou ao vivão. Vocês vão assistir aí e daqui a pouco a gente só finaliza esse papo aqui. Valeu!
Bom, galera, o que vocês acabaram de ver, já não usamos mais esse recurso e usamos aqui a tecnologia. E o Mark vai falar mais um pouco. O que mudou de lá pra cá? Mark? Mudou tudo, né, cara? A gente gravou em canais separados. No caso, a gente gravou em 16 canais. Certo. E a gente tem a opção ainda de mixar eles totalmente de forma separada, de ficar mexendo neles aqui, de Entendi. Adicionar efeitos, corrigir, fazer uma pós-produção depois ainda. A gente pode adicionar uma guitarra a mais. Isso aí são efeitos. Isso. Ficou... Você acha que facilitou um pouco a vida? Tudo, né? Tudo. Muito, totalmente, né, cara? Totalmente. Hoje, a gente tem muito mais qualidade, a gente consegue fazer trampos profissionais dentro de casa. Esse é o mais legal. Bom, é isso. Vocês acabaram de ver a verdadeira história da Demotape, da época antiga até os dias de hoje. E queria agradecer o Mark aqui por dar essa força pra gente. Ele também é guitarrista da banda Doce Veneno, que toca aí... Faz quanto tempo, Mark? Faz uns 20 anos só. Uns 20 só. Então, e também quem quiser entrar em contato, entre pelo Facebook do Demotape. A gente pode responder. O Mark tem um estúdio, quem quiser fazer uma gravação, tamo tudo junto aí. Valeu, Mark. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Agradeço a galera aí mesmo. Valeu o espaço. Muito bom, hein, cara. Até mais. Então, galera, espero que tenham curtido. E vamos participar. Mande suas sugestões para os nossos quadros pelo e-mail programademotape@gmail.com. Aqui você ajuda a construir o programa. Até o próximo. Hey ho, partiu!